Século IV da Era Cristã. Após 200 anos de paz e prosperidade, o Império Romano passou por uma grave crise social, econômica e política, chegando gradualmente ao seu fim. A iminente implosão do Império marca um período em que um novo local centralizaria o poder. Seu nome? Constantinopla. O nome deriva do imperador romano Constantino, que restabeleceu a unidade imperial e estabeleceu a nova capital na antiga colônia grega de Bizâncio. O sucessor de Constantino, Teodósio I, dividiu o território romano em Império do Ocidente e Império do Oriente e instituiu o cristianismo como a religião oficial do Império. Porém, o principal personagem do Império Bizantino e grande incentivador das artes foi o imperador Justiniano. Ele contribuiu diretamente para o desenvolvimento e inovações da arquitetura bizantina. Coube a Justiniano a reconstrução da mais imponente, representativa e majestosa edificação da época, a Catedral de Santa Sofia. Em 532, após a revolta Niquée, que destruiu a basílica num grande incêndio, Justiniano necessitava de um grande feito para reafirmar o seu poder e resolveu reconstruir a catedral num curtíssimo espaço de tempo. Os responsáveis pela grandiosa estrutura foram os arquitetos de origem clássica Artemio de Tralles e Isidoro de Mileto. A proposta dos arquitetos foi inovadora. A planta era retangular, diferente das plantas em cruz latina das igrejas ocidentais. As igrejas bizantinas adotaram uma planta em cruz grega ou quadradas. O espaço central, reservado ao clero e à família imperial, remetem a uma relação de poder, onde o imperador estaria ao centro da estrutura monumental, reafirmando a sua autoridade sobre todos através da igreja. Os arquitetos evoluíram a parte tecnológica, importante para sobrepujar as outras igrejas da época em tamanho. Eles desenvolveram um sistema de arcos, chamados pendentes, que apoiavam um anel, e em cima deste, as cúpulas, que passaram assim a ser assentadas em uma planta quadrada, diferentemente dos romanos, que a apoiavam em plantas circulares. Esta cúpula tem 31 metros de diâmetro, e durante a construção houve problemas relativos à curvatura, que a fizeram desabar, mas que foram logo sanados. Graças à nova técnica construtiva, a cúpula está a uma altura de 55 metros, que, aliada à localização elevada da catedral, lhe confere um aspecto ainda maior de monumentalidade. Os arquitetos tiveram problemas com a sustentação dessa enorme estrutura, já que o peso da cúpula tendia a forçar as colunas estruturais para fora. Uma das soluções encontradas por Artélio e Isidoro foi adicionar semicúpulas
que se projetavam a partir dos arcos de sustentação abaixo da cúpula principal da nave, sem afetar sua estrutura. Os arquitetos ainda tiveram que encontrar soluções para diminuir o peso da estrutura, e após pesquisas e experiências, eles colocaram camadas de argamassa bem mais espessas que os tijolos. Todas as soluções encontradas para dar mais leveza à estrutura não impediram que o peso da cúpula pressionasse as colunas de sustentação. Séculos depois, foram acrescentados contrafortes para impedir de vez que a estrutura continuasse a ser forçada para fora. Por fim, a catedral foi concluída com uma cúpula elíptica. Apesar de ser o símbolo maior da arquitetura bizantina, Santa Sofia não era sua única representação arquitetônica. Prevendo invasões, Constantinopla era cercada por uma extensa fortificação e era abastecida por um grande sistema de aquedutos. Justiniano também construiu grandes cisternas subterrâneas, para que a cidade não dependesse de abastecimento externo por algum período. Uma dessas cisternas, construída com o mesmo processo construtivo dos romanos, media cerca de 1.000 metros quadrados e era composta por 336 colunas. Elas eram tão bem escondidas que os turcos só a descobriram séculos depois de se apossarem da cidade. A arquitetura bizantina destaca-se principalmente em construções religiosas. Ela é a composição estética e artística de vários povos que tiveram contato com o Império Bizantino. Dentre os vários elementos decorativos encontrados nessa arquitetura, destacam-se as pinturas sacras, O mosaico foi a linguagem que mais se destacou na arte bizantina. Ele é feito através de uma técnica em que as imagens são formadas a partir de pequenos pedaços de pedras com cores variadas, dispostos lado a lado. Assim, os fragmentos são fixados em uma argamassa e posteriormente recebem uma mistura de cal, areia e óleo para preencher os espaços entre eles. Foi no Império Bizantino que essa manifestação atingiu seu ápice. Ele era aplicado nas paredes e abóbadas das igrejas, a fim de representar personagens e passagens bíblicas, além dos próprios imperadores. Além de enaltecer a arquitetura, as imagens construídas com o mosaico tinham a intenção de orientar os cristãos. Eram geralmente imagens da vida de Cristo. A presença de ícones. Nos ícones, a figura humana apresenta uma carência total de realismo, buscando sempre transmitir uma mensagem espiritual através dessas pinturas. A cabeça não mantém nenhuma proporção com o resto do corpo, pois nela reside a inteligência e a sabedoria. Assim também é a receptora das luzes de Deus. A cabeça feminina sempre é representada coberta por um manto, ocultando completamente os cabelos. Os olhos, como todos os órgãos sensoriais do rosto, eram sempre feitos bem grandes, com sobrancelhas marcadas e arqueadas. E a presença de arcos e abóbadas esféricas.
Outra característica era a utilização sistemática de telhado abobadado. Uma outra característica marcante era a utilização de ladrilho como material de construção. Ele era usado sozinho ou combinado com pedras na parte exterior e também com mosaicos na parte interior das igrejas. As plantas eram geralmente em formato de cruz grega, diferentemente das construções romanas, que utilizavam uma planta com cruz latina. Os prédios geralmente eram construídos com plantas centralizadas, relacionadas com o simbolismo oferecido pela cúpula. Outro ponto notável era o contraste entre a simplicidade e austeridade observados nos exteriores das construções e o brilho exuberante dos interiores decorados com mosaico e mármore. A Basílica de São Vital começou a ser construída em 526 e foi concluída por Maximiano em 548. É o monumento mais famoso de Ravenna. A igreja tem um plano octogonal em mármore e combina elementos de arquitetura romana, como a cúpula e a forma dos vãos das portas, com elementos bizantinos, a ábside poligonal, capitéis e tijolos estreitos. A basílica é mais famosa por sua riqueza de mosaicos bizantinos, os maiores e mais bem preservados fora de Constantinopla. É a única grande igreja do período do imperador Justiniano que sobreviveu virtualmente intacta até hoje. Construída entre os anos de 1925 a 1928, a matriz de São Josafá possui 38 metros de comprimento, 28 metros de largura e 30 de altura. A igreja possui 4 abóbadas, representando cada uma os braços de uma cruz e uma central, bem maior, cobrindo a nave da igreja. O púlpito é outra arte, toda em madeira, representando um barco com sua rede de pesca, peixes em madeira, velas e cordas, uma referência ao apóstolo Pedro. A igreja de Panagia Kapnikarea é um templo da Igreja Ortodoxa da cidade de Atenas, Grécia. É uma das mais antigas edificações em seu tipo naquela cidade. Foi erguida no século VI. Sua planta segue o desenho tradicional em cruz, com 3 naves a leste e um nártex a oeste. Pouco tempo depois, uma capela dedicada a Santa Bárbara foi acrescentada. Originalmente, possuía um pórtico aberto, mas no século XII foi remodelado com um arco e colunas e recebeu mosaicos decorativos. A antiga igreja de São Sérgio e São Baco é mais conhecida atualmente por Pequena Santa Sofia. O edifício bizantino foi erguido no século VI e foi um modelo para a Basílica de Santa Sofia. A igreja era dedicada aos mártires Sérgio e Baco, de Rezafa,
Desde um princípio do século XVI, ela é usada como mesquita. Seu domo é sustentado não por um quadrado, mas por um octógono, construído por 8 pilares de canto no centro da igreja, que suportam 8 arcos elevados. Nos cantos, estes arcos são, na verdade, as aberturas de 4 meias cúpulas menores, que juntamente com os outros 4 arcos paralelos às paredes externas, suportam a cúpula central. O modelo arquitetônico da Igreja de São Marcos tem suas raízes localizadas na cidade de Constantinopla, como exemplificado pela Igreja dos 12 Apóstolos, construída no tempo de Justiniano. O projeto é muito articulado e repete um único módulo pela cúpula central, que é suportada através das abóbadas grandes em 4 pilares. Os 2 braços da cruz são divididos em uma nave e 2 corredores. Em forma de cruz grega e coroada com 5 enormes domos, esta basílica foi inspirada na Igreja dos Apóstolos de Constantinopla e construída e decorada ao longo dos séculos. Por dentro, as paredes foram recobertas com mosaicos, numa mistura dos estilos bizantino e gótico. A fachada tem 5 varandas abertas, que são decoradas com esplêndidos mármores e mosaicos e divididas em 2 seções por um terraço. O átrio está decorado com mosaicos que contam a história da Bíblia. Os eventos relatados no Pentateuco, o nome dado aos 5 primeiros livros da Bíblia e atribuídos a Moisés, são mostrados no átrio. O primeiro evento, representado na cúpula, é a criação do mundo, Hexaemeron, e em 6 dias, seguido da história de Adão e Eva. É uma das obras-primas da arte que descreve a criação. O retábulo de São Marcos, Paladoro, é universalmente considerado como a expressão mais bela e refinada do gênio bizantino, com a sua luz e seu brilho entendido como a elevação do homem para Deus. A decoração em mosaico de São Marcos tem uma área de mais de 8.000 metros quadrados. Na fachada externa da basílica, apenas um dos mosaicos está na sua forma original. É o relacionado com a procissão que leva o corpo de São Marcos até a basílica. Esta catedral, sem dúvidas, é um dos mais belos monumentos da arquitetura bizantina em todo o mundo. Jamendo.com. Um dos grandes legados que Bizâncio deixou para a posteridade foi a evolução na arquitetura. Entre as inovações bizantinas, podemos citar a alvenaria ornamental e a arte decorativa, com seus mosaicos e afrescos.
Mas a inovação mais famosa e amplamente usada nos dias de hoje é a chamada cúpula ou domo sobre pendentes, que é um método construtivo que permite a colocação de um domo circular sobre um espaço quadrado ou sobre um domo elíptico ou espaço retangular. A Basílica de Santa Sofia, ou Santa Sabedoria em grego, é de longe o edifício mais representativo da arquitetura bizantina. A suntuosidade e a beleza estampadas nessa basílica são demonstrações claras da capacidade criativa humana, expressa por uma cultura que presenteou a humanidade com um novo estilo artístico. Graças a essa inventividade arquitetônica, a catedral foi considerada por cerca de 1 milênio a maior estrutura feita pelo homem. Até então, a maior obra era o Templo de Salomão. Não é à toa que o imperador Justiniano, ao ver a majestosa e monumental basílica concluída, teria dito a famosa frase: "Glória a Deus, que me fez digno de executar essa obra. Venci-te, Salomão."